Dia 5 de maio de 2023, Paulo Ricardo Paul, cidadão brasileiro, coronel de polícia reformado. Quem ainda não é inscrito no canal, aproveita esse card que passa na parte inferior aqui do nosso vídeo, clique nele e você irá se inscrever no canal. Muito obrigado a todos que continuam divulgando o nosso canal e proporcionando novos inscritos diariamente. Isso é sinal que a nossa interação, a nossa troca de ideias, a nossa troca de informações, ela está gerando conhecimento. E isso é muito bom. Eu uso muito uma expressão, caos no sistema remuneratório. O caos, ele pode ocorrer repentinamente. Vou dar um exemplo aqui terrível. Uma guerra. A Rússia invadiu a Ucrânia. Você se imagina um cidadão ucraniano um dia antes da região que foi invadida. Você foi trabalhar, levou seus filhos para a escola, saiu com a sua esposa à noite para ir no cinema. Então. No outro dia, mísseis, granadas, tiros, soldados de um outro país dentro do seu bairro. O caos se instalou da noite para o dia. Agora o caos, ele também se instala aos poucos. O caos atual do nosso sistema remuneratório, ele vem sendo instalado há muito tempo. Não é de hoje. Um exemplo do caos instalado lentamente é a interferência política nas nossas instituições. Nós éramos comandados por oficiais do Exército, eles saíram, nós ganhamos, ganhamos o comando próprio e a partir desse momento a interferência política foi crescendo e nós já estamos num estágio de dominação política das instituições militares. Essa é a minha opinião, pode não ser a sua, mas é a minha. Então, às vezes um detalhezinho pequenininho, aquele primeiro vereador que entrou num quartel da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro para fazer um pedido, deu o start da dominação política. Como, por exemplo, detalhes que a gente olha assim, isso não tem importância. Então eu publiquei lá no meu blog coronelpaul.blogspot.com, uma tabela que eu recebi que fala de recomposição e eu aproveitei ela para usar como exemplo. Então ela está lá no meu blog para você confirmar. Basta acessar o blog que você vai confirmar o que eu estou falando aqui. A gente sabe que a base do sistema remuneratório é o soldo. O soldo é a base. Nós sabemos que as nossas instituições, elas são organizadas hierarquicamente. Tem lá o coronel e tem lá o soldado. Então você vai nessa tabela e você fica com uma dificuldade para entender, em termos hierárquicos, como o soldo do aspirante é igual ao soldo do subtenente. Qual é a explicação? Hierarquicamente não tem explicação nenhuma. Pode ser que exista uma outra explicação para alguém ter tido essa ideia, mas hierarquicamente não há nenhuma explicação para o aspirante que é superior hierárquico ao subtenente ter o mesmo soldo que o subtenente. Agora, não é só isso. O nosso aluno da Academia de Polícia Militar Dom João VI, o nosso cadete, o soldo dele é igual ao soldo do cabo.
Como explicar isso? Hierarquicamente, não há como explicar que o cadete da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que estão acima, abaixo do aspirante e acima do subtenente, tem o mesmo soldo que o cabo. O caos começa assim. Aí a 279, ela foi dando continuidade ao caos, a uma porção de coisa errada. Eu já comentei aqui, nós ficamos durante anos pagando GRET sem ter previsão legal. Existia ali em determinado momento os percentuais de GRET. Em dado momento, eles tiraram os incisos que falavam da GRET de graduações e não botaram mais. Então ficou se pagando GRET sem previsão legal. Graças a Deus que se pagou. Agora, é um sintoma do caos. E o caos atual, como eu falei no vídeo de ontem, principalmente no final, quem não assistiu, é um vídeo longo, quase 20 minutos, quem não assistiu, avança, assiste os 3, 4 minutos finais do vídeo, que eu falo da insegurança que nós estamos vivendo em função do caos. É uma insegurança muito grande. E agora a insegurança se generalizou. Porque se a GRAN acabar, será uma catástrofe para os ativos. Por isso, eu penso que vão dar um jeito político, vão dar aquele famoso jeitinho para a GRAN não acabar. Agora, ela não acabando, tem que pagar para todo mundo. O jeitinho político tem que ser desse jeito. Não pode dar um jeitinho político para só os ativos ficarem recebendo a grana, como está acontecendo atualmente. Já que vai dar um jeitinho, enquanto não conserta, enquanto não faz algo correto, dá um jeitinho para todo mundo ganhar, porque senão vai ser a confusão total e completa, porque se acabarem com a grana, os ativos terão um decréscimo enorme nos seus vencimentos, vão ficar na incerteza se serão que devolver ou não o que receberam. Nós teremos a certeza que não iremos mais receber, só que os ativos, como receberam por... Já vamos agora para 16 meses, né, de recebimento. E nós não vamos receber esses 16 meses que eles receberam, pelo menos? Quer dizer, é o caos completo. E isso me traz uma certa perplexidade. Eu fico perplexo com isso que está acontecendo. É uma coisa assim que eu nunca imaginei na minha vida. Que eu lembro sempre, não sei porquê, eu vejo esse caos e lembro daquele vídeo do secretário estadual de Defesa Civil festejando as conquistas, junto do governador Cláudio Castro, as conquistas da Lei 9.537/21. São coisas completamente opostas. Ele festejando o caos completo. É algo... é inacreditável. Ou alguém passou informações erradas para ele, e aí ele foi levado ao erro. Isso acontece muito com o comandante. O comandante não pode saber de tudo. Então, às vezes, ele recebe uma informação que não é a correta. E ele, às vezes, até decide em cima de informações não corretas, se ele não tiver o devido cuidado. Agora, nessa confusão toda que nós estamos vivenciando, nós não podemos deixar, até porque quem investiga
não pode abandonar nenhuma possibilidade. Então, primeiro, nós queremos que seja instaurada a investigação pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. É isso que nós queremos. Porque tem muita coisa para ser investigada. Agora, está instaurada a investigação, o investigador, ele estabelece lá uma série de linhas de investigação e vai eliminando a partir do momento que ele vê, não, essa linha aqui está errada, não é por aqui. Aí vai eliminando e vai reduzindo para tentar chegar até a verdade. É assim que se faz uma investigação. Você não abandona, no primeiro momento você não abandona nenhuma possibilidade. E existe uma possibilidade, eu vou repetir como eu faço com a GRAM. GRAM para todos, GRAM para todos, GRAM para todos. Possibilidade, possibilidade, possibilidade. É apenas uma possibilidade que não pode ser abandonada na linha de investigação. Todos que participaram da criação da Tempestade Perfeita sabiam que o Rio de Janeiro estava num regime de recuperação fiscal. Todos sabiam. Ninguém pode alegar desconhecimento disso. Todos sabiam que no regime de recuperação fiscal pode-se conceder recomposição salarial, mas não se pode conceder aumento. Essa é a regra. Todos sabiam desses dois aspectos. Aí eles inventam um aumento fantasiado de gratificação que é a GRAM, facilmente identificável como um aumento disfarçado. É muito fácil de descobrir, de ver, de perceber que a GRAM, eles deram o nome num segundo reajuste que deram para os ativos. Pode isso? Não pode. O regime de recuperação fiscal ia aceitar isso? Só pode aceitar politicamente, é o que nós torcemos. Nesse momento, para o caos não ficar maior ainda, como eu já falei. Agora, se isso foi feito, é a possibilidade. Possibilidade, repito. Será que isso foi feito intencionalmente só para ganhar as eleições? Para alguém ser eleito ou reeleito? Será? Será que quando criaram a GRAM, sabiam que um dia o regime de recuperação fiscal ia dizer isso não pode existir? Mas aí as eleições já teriam passado e o objetivo já teria sido alcançado? Isso é uma possibilidade, entre várias outras. Desconhecimento técnico e por aí vai. Se essa possibilidade se confirmar, nós estamos diante de um estelionato eleitoral, de crime eleitoral. Todos os envolvidos serão punidos, inclusive pela justiça eleitoral. Quem participou disso, de alguma forma, ao longo da investigação vai se descobrir. E teve algum benefício, pode perder esse benefício. Vamos parar e pensar um pouquinho sobre isso. Vamos parar e pensar, caramba, eu ainda não fiz a minha reclamação ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que eu devo fazer para que o Ministério Público apure. Vamos pensar que se isso aconteceu, foi uma covardia sem tamanho
contra todos, ativos, inativos, pensionistas, sequelados. Foi uma covardia contra quem não recebeu a grana e contra quem recebeu, se ela desaparecer. Isso só aconteceu porque lá atrás, quando nós começamos a ter comando próprio, o primeiro vereador entrou em um quartel da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, foi pedir um favor e foi atendido. Tudo que está acontecendo hoje começou nesse instante. É um caos que foi se instalando aos poucos. Aí depois veio um deputado, aí um prefeito, aí um senador, aí alguém diz que o governador que gosta muito de um coronel, que acha que ele ia ser excelente comandante-geral. É um político que diz para o comandante-geral ou para o governador que gostaria muito que determinado oficial fosse promovido. Isso foi crescendo assim. Todos nós vivenciamos isso. Nós veteranos, nós inativos, vivenciamos isso. Essa mudança que aconteceu e que, para nós, foi o começo do caos. Esse caos que nós estamos vivendo e que nós estamos tentando que o Poder Judiciário resolva, e o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro parece que não consegue ver a verdade, que a grana é genérica. Nós não podemos desistir da luta. Nós temos que continuar lutando. Hoje eu troquei áudios com uma pessoa que está na inatividade, que está enfrentando uma dificuldade financeira gigantesca. Gigantesca. E nós temos que lutar por essas pessoas. A gente não tem que estar preocupado se um governador atualizou ou não atualizou o teto remuneratório. Isso também faz parte. Isso também é um direito. Isso também é algo que se deve lutar. Mas na ordem de prioridades, isso é a última prioridade. Porque quem fura o teto remuneratório ganha muito bem. E quem passou para a inatividade como terceiro sargento, segundo sargento, ganha muito mal. Mal dá para viver. Então a gente tem que lutar para vencer primeiro o pior problema. Depois até nós vamos lutar para acertar. Parece até que já acertaram. Que no próximo mês o teto já vai subir. Mas pelo amor de Deus, fica até uma coisa desumana, né? Coronel preocupado, o tenente-coronel, porque não elevaram o teto constitucional como devia e não fala uma palavra em defesa da luta pela grana. Em que mundo vivem essas pessoas? Em que mundo vivem? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes desde 2007. Nós vamos vencer. Agora, a luta é muito grande. E quando a luta é muito grande, tem que ter muita gente lutando. E está faltando gente na luta. Simples assim.